Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou Edson Herrero, Head da Integração Escola de Negócios. A gente vai bater um papo aqui agora, durante meia hora, 40 minutos, sobre preparação de mentores, não é? Eu vejo que a gente tem Sofia, Luciano, pelo menos é o que está aparecendo aqui para mim. Se quiserem interagir, fiquem à vontade, tá? Por áudio, Dariana, Patrícia, fique à vontade para interagir por áudio ou por chat, tá bom? Eu desenvolvo vários programas aqui na integração e duas escolas, Assessment e Secretariado, e ultimamente a gente tem falado muito aqui de preparação de mentores, esse é o nosso tema, não é? Por que mentores ganhou impulso? Vocês já devem ter notado no mercado, de uma maneira geral, por que esse personagem ganhou vida nas organizações, né? Nós temos aqui um programa voltado à formação de mentores. A gente, durante muito tempo, ouviu falar sobre coaching, né? Práticas de coaching, formação em coaching, e agora também a gente ouve falar bastante sobre mentoria. Então, vamos ver o que é mentoria, o que é preparar um mentor, né? No que implica, quais são as razões que uma empresa opta por um programa de mentoria, precisa formar mentores, etc. As empresas têm buscado, né? Minha sensação, minha impressão, andando e saindo de empresas de pequeno, grande, médio porte, de vários segmentos de negócios, clientes nossos, inclusive, né? Tem tido uma preocupação muito grande em manter qualidade, imagem, negócios, não é? Legado. Eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra é forte para mim, não é? Uma empresa que está no mercado há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, como há muitas empresas que já estão no mercado, elas não podem virar fumaça de uma hora para outra, não podem virar pó de uma hora para outra, né? E a gente sabe que hoje a gente tem uma pluralidade em termos de população. Se você olhar dentro de uma organização, nos seus vários segmentos de negócios, áreas, departamentos, você tem uma pluralidade, uma diversidade muito grande, etária, de outras formas de enxergar o mundo, encarar a realidade, prover de resultados, né? E isso gera uma adversidade também, né? Onde tem muita diversidade, muitas diferenças, você gera uma adversidade. E não obstante, fica muito mais plural, evidentemente, pilotar um time, uma equipe, uma empresa que tem muitas divergências conceituais, plurais, né? Como é próprio, aliás, né? A literatura classifica isso, das gerações, por exemplo. Não é? Na literatura, a gente classifica gerações, grosso modo, como veteranos, que é alguém que já tem mais de 70 anos, provavelmente já está fora do mercado de trabalho, assim, encaminhando para sair do mercado, né? Embora há empresas que tenham o seu quadro, nós temos um cliente aqui que tem o seu quadro funcional, efetivo, pessoas com mais de 70 anos, e são mentores, e não à toa são mentores. Por quê? Porque eles carregam o que eu chamo de background, que é chão, né? Conhecimento específico, minucioso de uma determinada área, situação, e know-how, né? Background, conhecimento de causa, de vida, inclusive, já caiu, já levantou, já tombou, já se ergueu sozinho, né? Apanhou um pouco em termos de vida e experiência pessoal e profissional, é isso que eu chamo de background, e know-how, evidentemente, os anos de vida numa organização, formação, cursos livres, cursos mais formais, um MBA, uma nova graduação, tudo isso é para você ter um know-how razoável ao longo daquele período de vida. Quando você junta essas duas coisas,
você tem quase que naturalmente alguém etariamente mais velho, evidentemente, né? Então, esse nosso cliente, ele tem no seu quadro pessoas com mais de 70 anos de idade, líderes já há muito tempo exercendo a liderança no negócio e que foram destacados para acompanhar as novas gerações, tá? Então, as novas gerações vão chegando no negócio e precisam tomar uma direção, tá? Porque vem da universidade, vem de um programa de trainee ou um estagiário que foi efetivado, você tem para todos os gostos. Geralmente, essa galera que chega não tem ainda tudo aquilo que o mentor tem, em termos de background e know-how, e, de outro lado, as organizações querem apostar que aquela organização, né, XPTO, XYZ, não importa o nome, segmento, tamanho, se consolide no mercado cada vez mais competitivo, não é? Então, para conseguir isso, eu preciso de alguém dando permanentemente a direção para as novas gerações, para quem vai adentrando a organização. Então, geralmente você tem um mentor para cada mentorado ou mentee, né? Há programas que são de caráter indeterminado. Nós temos um cliente que já está na terceira edição e de formação de mentores, e eles têm uma característica de formação de mentores e de mentorados que é por prazo indeterminado. Enquanto a dupla estiver convivendo bem, ganhando experiência, avançando, né, em educação, desenvolvimento, autoconhecimento, o jogo está sendo jogado. Há outros clientes, por exemplo, que têm mentoria por um tempo determinado, tá? A questão é garantir legado, fortalecer a organização, amparar as novas gerações com background e com know-how e formar pessoas que agora estão desembarcando no mercado de trabalho e que ainda não têm essa compreensão. É mais ou menos como que uma aceleração, vamos dizer assim, de coisas que iam acontecer em uma década, 2 décadas, talvez, né? Como os mercados são nervosos, né? Eles precisam de renovação, precisam de gente engajada, protagonista, todas as melhores competências que você quiser trazer e elencar aqui do ponto de vista da pessoa, né? Da disposição, senso de dono, dor de dono, tem nome para tudo. Claro que isso pode ser acelerado num programa de mentoria, porque o que se tem no mentor? Alguém que transmite essa segurança, esse legado, essa visão de médio e longo prazo, não é? E não é proibido tratar num programa de mentoria de aspectos mais soft, como uma habilidade, uma competência específica, tá? Então, mais ou menos as empresas têm buscado isso para se legitimar no mercado, se consolidar como negócio, como empresa, como missão, visão, valores, ou quando não tem esse nome, não é? Tem um cliente nosso que eles têm uma coisa chamada decálogo, por exemplo, são as tábuas da salvação do negócio, né? É um banco, por exemplo. Então, quem não compra aquela ideia, quem não impulsa aquele decálogo, ou se é uma empresa que tenha isso escrito em missão, visão e valores, tanto faz, né? Como eu disse, tem para todos os gostos, precisa de um direcionamento, sem o que as pessoas não conseguem entregar, né? Fazem do jeito que bem entendem, e aí aquilo que a gente chama de corporação, que é um corpo, não é? Que tem membros, esses membros precisam caminhar na mesma direção. Essa é a metáfora. E o programa de mentoria, ele ajuda, ele passa a régua, ele equaliza, ele dá a cara do estratégico, para onde se vai, como vai, por que vai, com que ferramentas eu vou, a quem eu peço socorro quando eu estiver em dificuldades. É o mestre, é o mentor. Então, as empresas têm apostado muito nesse modelo. E não só nisso, né, dos valores, da missão, para onde vai, como vai, por que vai, mas também
de garantir, de ser o programa de mentoria um garantidor de melhores práticas, né? Num momento que o planeta atravessa, né, independentemente da economia, da política e tal, é preciso ter empresas sólidas, de valores sólidos, que cumprem diante dos seus clientes o que prometeu entregar, recolhe impostos, é correta, é justa com seus empregados na relação com seus fornecedores. Então, essa ideia de uma robustez comportamental por parte das organizações é vital para a sobrevivência ética dela no mercado, né? Eu já li alguns artigos, tem coisa de 2, 3 anos, que assim como a gente teve a onda das ISOs, né, 9000 e tantas outras ISOs, e até no ramo hospitalar, que tem um outro nome, chama acreditação, não sei se vocês já leram a respeito, mas haverá de existir um selo em breve ético, não? Empresas que são corretas, cumprem o que prometem, recolhem impostos, paga seus colaboradores em dia, respeita a diversidade, etc., etc., haverá de ter um selo ético. Empresa que não tiver essa certificação ética, vai ser muito difícil ela continuar se relacionando com players, com fornecedores, com a cadeia de negócios dela. Porque ninguém vai querer se relacionar com alguém que tem um passado ou um presente duvidoso, de má fé, etc. Então, a mentoria também orienta as novas gerações de como se comportar num universo, né, corporativo pautado pela lógica, pela razão, pelo equilíbrio, boa-fé, algumas virtudes humanas, por exemplo, não é? Então, vamos lá. E aí tem uma dose maciça, pelo menos no nosso programa aqui de mentoria da integração, não é? de um caráter que eu chamo de caráter ético, né? Que dá essa robustez, que dá esse fincar os pés no chão, que é um garantidor da lei e da ordem, vamos dizer assim, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, né? Mas é legal que as pessoas nutram, né? Quando ela se relaciona com uma organização, tenham isso em mente, porque isso, afinal de contas, está no sistema de crenças e valores, tanto de uma empresa, de uma organização, como minha. Né? Então, quando eu adentro a uma organização e olho lá para missão, visão, valores, ou que tem outro nome, eu olho para aquilo e digo, bom, essa empresa tem valores que fazem conexão com os meus valores. E aí você tem um casamento perto de ser longevo, de ter longevidade. Por quê? Porque há uma conexão entre os modelos mentais, o que a empresa preconiza, no que ela aposta, né? E no que eu compreendo de mim, né? Do momento em que nasci até a vida adulta, no que eu acredito, valores, sobretudo, né? 4 pilares são importantes na mentoria, tá? No papel do mentor, na direção do mentorado e vice-versa, tá? Confidencialidade, confiança, respeito e cumprimento daquilo que é acordado, daquilo que é combinado. Esses 4 pilares são fundamentais para o estabelecimento de resultados. Sem esses 4, não há chance de êxito, tá? Tanto de uma personagem como de outro, mentor e mentorado. É uma relação estreita que extrapola os muros, por exemplo, do coaching, né? O coaching são encontros focados na questão de uma habilidade específica ou de uma competência específica. 10, 12 sessões, 8 sessões. Terminou isso, a gente se despede e temos a crença que o coach ele tenha ultrapassado aquela dificuldade. Quando a gente fala de confidencialidade, confiança, respeito e cumprimento, isso vai além de uma habilidade de uma habilidade ou de uma competência, né? Ela respinga no meu modus operandi. Como é que eu vou ser aqui nessa empresa com esses 4 pilares para garantir uma série de coisas invisíveis às vezes, né? Mas que estão no radar das organizações, de clientes, né?
Por exemplo, vocês que me escutam, me veem, quando a gente é cliente, a gente quer se relacionar com uma empresa que nos respeite, entregue o que foi combinado, etc, etc, etc. Seja justa, correta, honesta. Né? São esses princípios que são aparentemente invisíveis, né? Desculpe o trocadilho, mas que garante a longevidade. Então, as novas gerações, as pessoas que vão desembarcando nas organizações, com um modelo mental diferente desse, não tem muita chance de sobrevivência. Daí o trabalho de mentoria ser fundamental. Não é? Poderia ser este, não é? E eu não invalido, não excluo, o papel das lideranças também. Um gerente, um diretor, um líder mais raso, né? Todo mundo que tem um cargo de patente deveria, patente média, baixa, alta, não importa, deveria ter esses valores instalados. É isso que faz uma organização ser séria, tá? E aí uma curiosidade para vocês. Não sei se vocês já leram a respeito de mentoria. Por que chama mentoria? Não é? Por que não tem um outro nome? Sei lá, treinamento, aula de qualquer coisa. Por que tem esse nome? Esse nome é forte, ele tem peso, não é? Vocês já devem ter assistido em algum momento da vida de vocês um filme chamado Troia. Né? Aliás, a última versão, né, mais contemporânea é com Brad Pitt. Né? Então, na Guerra de Troia, Homero vai à guerra, parte para a guerra, para a luta, e ele tem um filho pequeno, né? Está entre a primeira e segunda infância. E ele vai para a guerra, fica afastado durante muito tempo, né? Ele permaneceria em guerra 10 anos e demoraria mais quase 17 para retornar. Né? E ele deixa o filho, sabendo que ele vai demorar tanto tempo, com alguém da sua mais alta confiança, tá? Que era um amigo, alguém que pudesse tomar conta do seu filho. O filho chama-se Telêmaco, né? O filho de Homero. E quando ele retorna, quando Homero retorna da guerra, o que houve? O que aconteceu? O garoto já não era mais garoto, era um homem, né? E ele foi deixado em confiança com uma pessoa chamada mentor, tá? Era o nome dele. Daí o termo mentoria, tá certo? Outra mentoria bastante conhecida é de Sócrates sobre Platão. Sócrates foi mentor de Platão. Então, o termo mentoria, ele remonta a alguém que dá direção, dá caminhos, né? Conversa de temas que extrapolam o velho e clássico chá das competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. Ele pode interferir, inclusive, e deve, não é que é mandatório, mas se houver um dilema de caráter pessoal do mentorado que atrapalhe o fluxo do trabalho dele, as diretrizes do trabalho dele, a carreira dele, as entregas dele, isso pode ser confidenciado ao mentor. Não é proibido. No coach, a gente não vai assistir isso. Né? Então, o mentorado, quando eu digo que ele extrapola, ele vai realmente além do universo cercado no mundo corporativo. Então, é um mentorado que está numa crise existencial, perdeu alguém, separou, casa não casa, faz outro curso, não faz, está em dúvida da carreira. Esse é um tema que pode ser discutido com o mentor. Não tem limites. Né? Se ajuda para o desenvolvimento, aprimoramento, clarear as ideias, dar direção, está valendo. Né? Eu posso ter relacionamentos fora do ambiente da empresa com o mentorado, se isso ajudar no processo de crescimento e desenvolvimento dele, sim. Discutir um filme, discutir um trecho de um livro, não é? Ir para o happy hour não é proibido, não é velado, desde que isso não seja feito pelo simples fato do lazer, mas que tenha por trás disso um aprendizado de vida, de experiência, portanto, de legado. Essa é a ideia. Sempre que eu tiver numa ação com meu mentorado, eu tenho que buscar legado. O que eu transmito para ele, tá? E aí a gente vai para os fundamentos da mentoria. Alguma pergunta até agora? Alguém quer perguntar algo? Oi, Tereza, tudo bem?
Por enquanto não temos pergunta, Edson, mas Ok, vamos lá. fiquem à vontade aí para perguntar no chat que eu repasso, viu, gente? Fiquem à vontade. Três funções principais na mentoria, né? Socioemocional, vejam só, socioemocional. Eu posso me envolver em questões emocionais no meu mentorado, devo. Porque se alguém que está perdido por alguma razão precisa de amparo, precisa de ajuste, precisa de redirecionamento, muito feedback, muita DR, discutir a relação, né? Não é proibido também, desde que isso ajude a colocá-lo no melhor caminho para ele e para a organização, né? Aceitação e confirmação faz parte das medidas socioemocionais, por assim dizer, né? Mentor lhe dirige apreciações positivas, de apoio, né? De impulso. Eu não vou nunca dizer uma palavra que desestimule ou que derrube o meu mentorado, né? Não é meu papel. Eu sou alguém que dá o exemplo, que aceita incondicionalmente o que o mentorado traz. É um papel, eu diria, aproveitando que eu sou clínico também, psicólogo clínico, de apoio incondicional, né? Existe uma escola psicológica de Rogers, né, Carl Rogers, que fala sobre a incondicionalidade. Um mentor tem que estar preparado para a incondicionalidade, sem reservas, sem pruridos, sem preconceitos de nada. Senão ele não consegue ser mentor, evidentemente, né? Se ele tiver muito senão, muito preconceito, muito dedos, ele não consegue fazer essa ponte empática com o seu mentorado, né? E claro que de lá também não vem quase nada, né? Depois, aconselhamento, esse é o coração, né? A gente diria, é o mote do papel do mentor. Ele tem muito a aconselhar. Já caiu, já levantou, já apanhou da vida pessoal, vida profissional, que é o que eu chamei no início de background, né? E associado ao background, know-how. Tem conhecimento, ou ele é da área financeira, ou é um engenheiro, ou é um médico, ou é um administrador, um contabilista, não importa, não é? Ele tem muita história para contar. Então, ele oferece sua experiência pessoal, ele conta coisas da sua personalidade profissional para aquilo ganhar impulso, força e servir de modelo, né? No trabalho do mentor tem muito de modelo instalado, coisa que às vezes a gente não percebe muito no coaching, né? É difícil você ver um coach que abre o peito e fala, nem é prerrogativa. Na mentoria Eu uso tudo que tiver à minha disposição para trazer aquele mentorado para a luz, para o crescimento e para o desenvolvimento. Abertura para relacionamento, né? Interação social, mentor-mentorado, afeição, compreensão mútua das dificuldades, né? Dentro ou fora do mundo do trabalho, não é proibido. Tem um filme interessante para ver, a gente pode assistir junto, tirar disso uma lição para o teu crescimento e desenvolvimento? Vamos assistir. É um trecho, um pedaço de um livro, Não Tem Limites. Essa que é a verdade, tá? Depois a gente tem uma função que a gente chama de modelar. Isso aqui é bem legal, porque ela representa a modelagem de um papel, não é? Função de exemplo, de espelhamento. Eu não posso ter um mentorado que olha para o mentor e fala assim, mas esse cara é todo errado, não é? Como é que ele pode ser meu mentorado? Tá estranho. Eu diria até que quando a gente tem líderes, né? Vocês que já tiveram líderes ou têm ainda, é estranho você olhar para o teu líder e dizer assim, mas tem alguma coisa errada. Ele prega uma coisa, mas não tem a prática disso que ele prega. Robert Cialdini chama isso de consistência, um dos 6 princípios de influência de Robert Cialdini. Então, um mentor, um líder, um pai, uma mãe, né? O irmão mais velho deveriam ter consistência. Eu prego uma coisa, eu tenho uma crença forte numa coisa, cobro isso de quem anda ao meu lado, mas eu pratico. Aí eu tenho consistência. Então, o mentor, ele tem muito isto a oferecer, consistência, né? Que gera identificação, respeito, imitação e admiração. Isso é bem bacana, é o modelo.
Se você pegar gerações bem destituídas de modelos hoje, não é? Nos dias de hoje, 2020, bem, com modelos mentais, modelos inspirativos, falhos, né? Com fissuras, com gaps, e pasmem, tem bastante, pessoal, nas organizações, tem. Né? As gerações que vão chegando, o modelo familiar mudou, então desembocou em gerações com outras crises. Não que a minha geração não as tivesse, mas eram outros tempos, outras crises. Mas quando você olha essa geração, bom, não à toa estão aí os programas de trainee. Né? Pega uma galera, 15, 20 trainees de várias áreas, e eles têm que seguir uma cartilha rígida às vezes, né? Que às vezes tá compreendida lá em compliance, o que pode, o que não pode, o que é lícito, o que não é lícito, os perigos do avanço do sinal, ou de parar no avançar, não é? Tudo isso é um papel que o mentor pode fazer, desenvolver de maneira homeopática, leve, né? Sem o prejuízo, sem a sanção da polícia o tempo inteiro, que é o peso que tem compliance, por exemplo, ou de um chefe no meu pé. Né? Eu vou fazer essa trajetória de aprender coisas que eu não aprendi no seio da família, valores que não foram transmitidos para mim, né? Durante a minha primeira infância, segunda, pré-adolescência. Eu cresci e me fiz gente grande com alguns valores duvidosos e tal. E as empresas não podem ter alguém assim. Né? Isso tem um desdobramento tsunâmico, às vezes, numa organização, nas coisas mais elementares, como, por exemplo, etiqueta corporativa, há dramas financeiros. Alguém que não tem valores instalados, né, na plenitude, pode causar um dano para uma organização se ele mexer com grana, mexer com clientes. Não é? Não basta estar só lá em compliance o que ele pode e o que não pode. Não é? Ele precisa incorporar isso, saber que aquele valor é um valor inabalável para a organização. A organização não abre mão daquele valor, não existe a menor possibilidade de fazer alguma coisa ilícita, não é? Mas você tem pessoas que fazem, né? Das mínimas coisas, né? Eu falei em etiqueta corporativa, etiqueta empresarial. Eu já tive uma experiência com um cliente nosso, de um pessoal de pós-vendas, que eles tratavam os clientes, trainees, eles tratavam os clientes como eles tratavam a galera na balada. Aí começou a ficar complicado. Digitava um e-mail como falava na balada com a galera. Então, isso começou a criar uma crise na relação com os clientes, os players, os fornecedores, etc. Tá? Bem, aí a gente desenvolveu um programa de trainee, um programa de etiqueta corporativa. Chamamos uma pessoa para falar sobre ética corporativa junto com etiqueta, para dar uma cara da seriedade do negócio e que muitas coisas não podem ser tratadas nas redes sociais. Você não pode falar certas coisas num elevador, não é? Num corredor, na fila do restaurante ou no passeio que você foi fazer no final de semana. São coisas que são veladas, a empresa não quer que aquilo seja divulgado. Então a gente percebe, né, entrando e saindo das empresas, o pessoal meio perdido nisso. O mentor ajuda nesse sentido também, não só ele, evidente, né? A liderança, regras claras de convivência, de etiqueta corporativa, um compliance forte. Mas o mentor vem para, de novo, dar esse alinhamento, esse caráter, como um modelo, como alguém a ser admirado, digno de inspiração. Tá? Edson, Diga. nós temos uma pergunta do Maicon. Ele pergunta qual a diferença de mentor e coach? Mentor extrapola os muros do coach. O que é o coach? Eu contrato coaching para eu tratar de determinadas habilidades e competências que estão, de alguma maneira, em gap, deformadas. Por exemplo, eu recebo a avaliação de desempenho do meu gestor, né? Se o ciclo é trimestral, semestral ou anual, não importa, né? E hoje já tem trimestral, né? E aí eu sou avisado pelo meu gestor direto que, por exemplo, eu não estou bem no cumprimento de prazos. Eu me embanano, me atrapalho com prazo,
furo cronograma, as pessoas reclamam, clientes internos e externos, sou desorganizado, né, na minha agenda, minha estação de trabalho é meio bagunçada e tal. E aí eu detecto, eu como gestor desse colaborador, detecto que ele tem um problema de administração do tempo, organização, disciplina, qualquer coisa passando por aí. Dou esse feedback e digo a ele assim, eu vou te colocar em coaching de administração do tempo e prioridades, organização, disciplina, alguma coisa que trate desse tema. E aí ele vai para de 8 a 12 sessões com um profissional que se chama coach do inglês, treinador, surgiu a expressão, vem do futebol mesmo, e se espera que nesse período de 8 a 12 sessões, o meu problema de administração do tempo, organização precária, tararara, tenha desaparecido. E aí eu começo a performar melhor e tudo ficou melhor. No próximo ciclo, quando eu receber a devolutiva do meu líder, do meu gestor, gerente, diretor, vai dizer para mim, ok, que bom, você fez coach, melhorou, sua performance está em dia, vamos para a próxima competência que precisa ser trabalhada. Tá? Então, essa é a diferença. O coach sempre vai trabalhar firmemente, fortemente, numa ou duas competências por arranjo. Tá? Não mais que isso, também não dá para trabalhar um monte de competências desalinhadas. Uma ou duas no máximo por sessão. A mentoria também pode tratar habilidades e competências, soft skills, hard skills? Pode, mas não só. Né? O mentor é o mestre, ele é o modelo, ele é um exemplo, ele dá caminhos, ele dá direção. Eu posso discutir coisas com o mentor que não são só habilidades e competências. Posso trabalhar coisas com o mentor, um dilema que eu sofro na minha área com o meu gestor. Né? Sou perseguido, ou sou perseguido por um colega, eu estou equivocado com a minha carreira, não estou dando certo, perdi o encanto pela escolha da carreira que eu fiz. Isso se traduz nos meus resultados todos os dias da empresa. Sou mal avaliado, né? Não tenho motivação. Esse é um assunto que eu posso trazer para o meu mentor. Ele é de amplo espectro, não há acanhamento para tratar temas com o seu mentor. Evidente que isso demanda um tempo, né, pessoal? Eu não vou abrir o peito para o meu mentor com alguém que eu ainda mal conheci no programa de mentoria, tá? Isso vai levar um tempo, é mais ou menos como a gente faz lá na clínica, no consultório. Leva um tempo para o paciente se abrir com você, ganhar confiança, ganhar espectro, né? Abrir o peito, dizer as verdades, os porquês, os praquês, e depende muito também da maneira como o mentor abre a guarda, de como que ele deixa o mentorado à vontade para isso, tá? Mas na mentoria tudo é possível, né? Depois a gente tem, não sei se eu respondi, se não, pode levantar a mãozinha aí, pode dar um alô para a Fernanda, que ela traz a pergunta de novo. Função instrumental. Eu preciso municiar o meu mentorado de práticas, né? Então não tem problema falar de uma habilidade, uma competência, uma ferramenta de trabalho, dar exemplos, né? Sugerir experiências para um melhor desempenho na organização, não é proibido, tá? Então, instrumento, faça um curso livre, assista um tutorial disso ou daquilo e a gente discute na próxima sessão o que isso tem a ver, o que isso encadeia com o teu trabalho. Eu já falei muito de filme aqui, agora mesmo falei do tutorial, né, pessoal? Tem uns filmes muito interessantes para vocês assistirem e verem como que o papel do mentor extrapola, né? Me ocorreu um aqui agora, um clássico, né? Que eu sou apaixonado por esse ator, o Robert De Niro, quando ele faz o filme do Senhor Estagiário. Vocês assistiram esse filme? Né? Ele entra numa organização de uma CEO, é uma jovem empreendedora do ramo de vestuário, né? É um e-commerce, um galpão lindo, bacana, lá em Nova York e tal. Ele passa no processo de estagiário, ele vai ser estagiário aos 70 anos. Já é aposentado, é viúvo, tem filhos crescidos, já é avô, e ele vai. E lá pela um quarto do filme, ele já se torna, o filme não diz com essas palavras, evidentemente, mas ele já é um mentor da CEO. Ele não é mais um estagiário, né? Ele revoluciona
a maneira como as pessoas se relacionam ali, a galera mais jovem, né? Alguns modelos que ele traz, o jeito de ser, o modelo mental dele da década de 60, de 70, como que se trabalhava nessa época e como que isso pode ser repaginado a favor da organização agora, só que agora ele está no papel de estagiário. E ele, o filme inteiro, mais da metade adiante, ele passa a ser mentor dela. Ela está em dúvida se ela continua como CEO dona, ela é dona, ou se ela deve se afastar e constituir um presidente, um CEO empregado. Né? E ela entra em várias crises, tem a crise do casamento, o marido atrai, ela descobre, e ele vai toreando, ele vai pilotando com muita sapiência, com muita harmonia, com muitos dedos, com muita serenidade. Esse é o papel do mentor, sereno, calma, vamos analisar cenários, prós, contras, bonito, feio, certo, errado, né? Nada é um precipício, ninguém precisa se atirar no poço. Esse é o papel do mentor. Por isso essa palavra é forte, é você conduzir alguém para um lugar legal, né? E aí a gente tem nas funções instrumentais, né, conhecimento e compreensão do mentorado, tudo que eu puder derrubar em termos de conhecimento e experiência, eu vou derrubar, né? Estimulá-lo a procurar, ir atrás, né? Lembrei de outro filme agora também, eu gosto muito de filmes, que você pode olhar para ele como um mentor também. Fuga das Galinhas, aquele desenho de massa, de massinha, né? É bem legal. Vida de Inseto, primeiro desenho computadorizado da Pixar Disney, produção de 98, mas tem muito de mentoria ali naquele filme também, bem bacana. Proteção, né? Eu preciso proteger meu mentorado. Sabe que as organizações, né? O mundo corporativo, ele é competitivo, ele, às vezes a gente recebe estilingada mesmo, né? Você não sabe nem de onde veio a pedrada, mas você já levou uma pedrada. Então, um dos papéis do mentor é abraçar e proteger. Mas não é uma proteção de pai e mãe, é uma proteção do negócio, uma proteção para virar gente grande, para se expor de maneira comedida e amparada pelo mentor, tá? Não é uma proteção que não faz o outro crescer. Eu exponho, recolho o mentorado, faço experiências, faço testes, para que ele se aproprie do que ele está aprendendo, até das crises, tá? É sempre estar perto. Mentoria requer proximidade, atenção, satélite ligado o tempo inteiro para ver o que está acontecendo com o meu mentorado. Por isso, e não à toa... Oi, diga. O Luciano pediu para você repetir o nome do primeiro filme que você citou. Senhor Estagiário, O Senhor Estagiário, com Robert De Niro. Tá? Depois tem Fuga das Galinhas, Vida de Inseto, e um que eu assisti tem um ano e pouco, não é um lançamento novo, é com o Sean Connery, ele ainda não estava muito coroa, ele já tem 90 anos, ele devia ter uns 60 e poucos anos quando fez o filme, chama-se Encontrando Forrester, é um personagem, tá? Ele, o Sean Connery, é um professor aposentado, mora numa região de Manhattan bem perigosa, um bairro bem perigoso, e ele tem o apartamento dele arrombado por uma gangue ali do pedaço e tal. E daí ele toma um desses garotos que arrombou o apartamento dele para ser mentor. Então, era um garoto que não tinha frequentado a escola, já estava metido na marginalidade, e ele vai aos poucos orientando, dando direção para o garoto. É brilhante esse filme, é tocante esse filme. E o garoto entra nessa história de tê-lo como um padrinho, um sponsor, né, para salvá-lo da perdição que ele sempre viveu. São exemplos, tá? Legal. Então, a gente estava falando de proteção e depois exposição e visibilidade. Em algum momento, eu vou ter que colocar minha cria, né, que é o meu mentorado,
na vitrine. Então, se eu fiz esse caminho com ele, estou trilhando um caminho legal, está tendo receptividade, interatividade, ele está amadurecendo, está florescendo, eu preciso, de alguma maneira, fazer algum teste. Como é que ele é aceito no meio, uma promoção, né? Uma movimentação horizontal na organização que não implique em remuneração. Fazer testes. Como é que ele é desejado pelo grupo, pela empresa, por uma outra área, né? Para ele não ficar ali também numa bolha comigo, né? Que, aliás, convenhamos, é confortável, né? Mas jogá-lo para situações onde ele possa se sobressair e descobrir coisas com as próprias pernas. Mas sempre um olho no gato, um olho no peixe. Eu jogo e procuro, de alguma maneira, protegê-lo, né? Mas tenho que fazer esse teste. E o que a gente chama de patrocínio, é ser o sponsor dele, né? Indicar o indivíduo para ocupar cargos desejados, né? Se eu estou formando, se eu estou acompanhando, se eu sou esse mentor que está dando os melhores caminhos, isso é para alguma coisa, não é para ele continuar no mesmo status que ele sempre esteve durante a mentoria. A mentoria serve para o sujeito crescer como pessoa e, claro, almejar um lugar maior, né, dentro da hierarquia do negócio, tá? Então, eu estou ali para patrocinar. E aí vale meus contatos, né, como lobista que sou ali, com o RH, com outras áreas, para, de repente, acomodar uma determinada situação e patrocinar e até testar o quanto que essa mentoria tem se transformado, tem valido de algo entre mentor e mentorado, né? E aqui no nosso programa, a gente usa algumas ferramentas que eu gosto, eu quis trazer aqui para vocês terem noção, né, do que a gente usa no nosso programa de formação. A gente usa Grow, matriz Grow, é um exercício que um aplica no outro, é bem interessante, é um role play, né? Falamos de pipeline de liderança, eu gosto muito do Ram Charan, porque ele é um indiano que fala muito de valores e vou te dizer, mentor que não tem valores arraigados não vai para lugar algum, né? Talvez um coach sim, mas um mentor tem que ter uma solidez, uma robustez muito grande em termos de valores. E o Ram Charan, no pipeline de liderança, fala muito em valores. É um indiano, né? Ele insiste muito nisso. Né? Lembrem de Gandhi, que fez uma revolução, não deu um tiro. Era aquele valor, né? No filme, ele tecendo na roca manual, né? Puxando o fio do algodão, dali os seguidores tiravam grandes histórias para mudar a face da Índia. Inteligência emocional de Goleman a gente usa bastante. Não existe um mentor desequilibrado, né? Se alguém que tem que ter equilíbrio é alguém que está no comando de um mentorado, que é o mentor, né? É quase que é muito estranho você ter um mentor desequilibrado emocionalmente, que é o menor sinal de fumaça, já destempera, já bate gaveta, já grita. É estranho. Se ele é o meu modelo, não é? Como que ele pode ser tão destemperado assim? Falar em destempero, vale muito a pena ler um livro chamado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ele faz muita conexão com as habilidades e as competências de um mentor, que ele deveria ter, né? E também com inteligência emocional. Repito, O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O autor é um filósofo francês, André Comte, C-O-M-T, M de Maria. Sponville, com S mudo. Sponville, com 2 L's no final. Cada capítulo desse livro é uma virtude humana. Eu sou suspeito de dizer, acho lindo. Então, você tem um capítulo de boa-fé, um capítulo de temperança, inteligência emocional, dita de um outro jeito. Compaixão, gratidão, verdade, justiça, transparência, e aí vai, não vou lembrar de todas, não é? Então, um mentor deveria ter isso transpirando o tempo inteiro, né? As virtudes humanas.
Elas margeiam as nossas competências, ou deveriam, elas margeiam quando a gente olha para a missão, visão, valores de uma organização, eu olho para aquilo e falo, uau, essa missão, visão, valores tem tudo a ver com as minhas virtudes humanas. É um casamento que está perto de ser feliz, né? E para autoconhecimento, que é importante que o mentor se conheça razoavelmente bem, até lembrando Rancharan, que é o primeiro estágio, o primeiro status do pipeline de liderança do indiano, é conheça-te a ti mesmo, que é uma frase de Sócrates, né? É uma frase socrática, conheça-te a ti mesmo. A análise transacional faz esse mergulho no autoconhecimento, importante para alguém que pretenda ser um mentor. Quanto mais e melhor eu me conheço, mais eu consigo pilotar as diferenças, as marcadas diferenças das pessoas que vão passando pela minha vida, né? Profissional, pessoal, o mentorado, no caso, né? Tudo bem, galera? A Patrícia pediu para você repetir o nome do livro sobre os valores. O nome do livro. Vamos lá. O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O autor André Comte, com C-O-M de Maria, T de tatu, E de elefante, Sponville, S mudo, Sponville. No final, 2 L's. Tá? Legal. Para quem quiser, eu mandei aqui no chat o nome do livro. Legal. E o nome do autor. Então, eu espero de alguma maneira ter alertado, trazido algo novo em termos da formação de um mentor, né? O que é preciso para formar um mentor, o que ele tem que ter, né? No seu caráter até, nesses minutos que a gente ficou juntos. E continuo à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, entrar no áudio, por chat, pode direcionar que a gente responde, tá? Pessoal, eu acabei de passar, desculpa, Edson, eu acabei de passar aqui a lista de presença. Não é obrigatório vocês responderem, mas é interessante para a gente poder enviar conteúdos da integração para vocês, enviar e-books, enviar outros conteúdos de mentoria. Ok, galera. Obrigado pelo tempo disponibilizado para mim, espero ter ajudado, como eu já disse. Bom final de tarde para vocês, bom resto de semana e até uma próxima oportunidade. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E amanhã a gente também tem outras palestras no CBTD. Amanhã a gente vai falar sobre gestão emocional, uma palestra com o Fábio Weltz sobre agilidade emocional e também de sentimentos de vínculos com o Edson. Quem quiser participar, eu vou deixar o link aqui no chat e vocês são todos convidados. Ok, muito bom. Um minutinho. Esse é o link de agilidade emocional com o Edson amanhã, às 15 horas. E eu vou mandar agora o do Fábio Weltz, de agilidade emocional. Muito obrigada pela participação de vocês e estamos sempre disponíveis aqui na integração, pelo telefone, pelo e-mail. E muito obrigada e uma ótima fim de tarde para vocês. Valeu, pessoal. Um abração, viu? Até mais. Tchau, tchau.